Continuando a análise das respostas à entrevista dada na NDTV, agora ao apresentador Caleb e à jornalista Juliana Ceni, nós vamos analisar as respostas do candidato Fabiano, do Democracia Cristã, que passa a responder agora, e nós vamos analisar. Vamos lá. Caso seja eleito, o seu plano de governo promete implantar o projeto Fila Zero na saúde. O senhor saberia precisar qual é a fila de pessoas aguardando hoje por consultas e o que pretende, como esse projeto aqui vai funcionar, contempla quais especialidades? Boa tarde, Juliana também. E não é se eleito, eu vou ser eleito, né? A população do Itajaí vai ter, na história do município, o primeiro prefeito legitimamente de direita. A falta de respeito que o órgão público tem com a população de Itajaí, tu não precisa fazer uma receita. É só deixar de fazer penduricalhos no cargo público e respeitar a população. As filas não vêm desse governo, já vêm de 3 décadas atrás. Sempre se fala em Itajaí do dinheiro público, é o maior PIB do estado, Caleb. Aonde que vai esse dinheiro? Alguém tem que se levantar e não ter conchavo político de fazer da cidade de Itajaí um cabide de emprego. Pessoas de Balneário Camboriú trabalham em Itajaí e fazem uma troca de Itajaí, colocam em Balneário Camboriú. Vai acabar essa palhaçada com a população de Itajaí. Eu eleito prefeito, eu vou moralizar o serviço público. E como vai ser essa moralização, respondendo então a nossa pergunta, ao nosso questionamento, como vai ser o programa Fila Zero? A Fila Zero, Caleb, se coloca um secretário na saúde que entenda de saúde. Eu não posso colocar na Secretaria de Saúde um penduricalho de partido político. O meu caso, hoje prefeito, candidato a prefeito, eu tinha do meu vice, era o PMB, Partido da Mulher Brasileira. Eu larguei esse partido por ele fazer uma coligação em São Paulo com Boulos. Eu não tenho, enquanto candidato do DC, acordo e conversa com pessoas de esquerda. Eu vou colocar na saúde quem respeite a população de Itajaí. Eu não quero ver mais fila na saúde. Certo, eu pessoalmente vou fiscalizar isso aí. Juliana. Não vou deixar só na mão, né, do secretário. Eu vou pessoalmente estar acompanhando isso de perto. Para que se respeite a nossa população, que tanto paga imposto e nunca foi respeitado. Então, Nicolas. Olha, Gê, eu não sei se ele é médico, acho que não, né? Eu conheço o Fabiano de alguns carnavais aí da política, está sempre procura se envolver de alguma maneira ele, né? Mas conheço pouco, né? Não, tenho certeza absoluta que médico ele não é. Então sozinho, ele vai resolver fiscalizar e pessoalmente fazer e vai acabar e zerar essa fila por exames e consultas e procedimentos, etc. Discurso retórico e vazio, né? Não dá nem para analisar. Ele não trouxe proposta. A proposta dele é trazer um secretário que entenda de saúde. Foi isso que ele colocou como processo. E que seja de direita. Quer dizer que o paciente de esquerda vai morrer? Eu não sei, porque ficou tão vazio que é difícil de analisar. Não dá. Por respeito à democracia e a gente tem que... Mas assim... E também respeito ao cidadão, Fabiano, mas... Preparo, equipe, construção de equipe. Não quer dizer que você não está à altura de ser prefeito de Itajaí, mas assim, respeitar um pouco, né? A população, a inteligência das pessoas. Sim, as dezenas de servidores da saúde que estão lá fazendo um trabalho sério, né? Moralizar o quê, né? Sempre preciso dizer, se eu quero moralizar o quê especificamente, né? Pode ser que tenha problemas de corrupção, não estou dizendo que não tenha na saúde, em algum setorzinho ou outro ali, mas no geral são profissionais que se dedicam muito, né? O que falta falta dinheiro para contratar mais médico, para contratar mais procedimento, isso falta. Agora, dizer que moralizava, resolver os problemas das filas é muito pouco, né? E tentar conquistar uma medalha de pureza, dizendo que é da direita, ou quem é de esquerda dizendo que é da esquerda, esse extremismo, ele pode funcionar em algumas situações, mas ele não executa e não legisla. E nós precisamos de pessoas preparadas no executivo e no legislativo, né? Independente do que elas defendem, do que elas acreditam, eu acho que o comportamento funcional de cada ente desse que se preparou, se candidatou, é muito mais importante do que dizer quem ama, quem
né? Mas vamos para a próxima pergunta. Outro tema importante, candidato, educação. Em seu plano de governo consta a criação de uma faculdade pública municipal. Quem seria contemplado nessa faculdade e como iria funcionar esse plano? A faculdade pública municipal já é realidade em algumas cidades do nosso país. A gente tem recurso para isso, Caleb. Para se construir uma faculdade pública municipal que incentive aquelas pessoas do órgão público, aquele que está saindo ali do ensino médio, a criar expectativa para se formar, que a população de Itajaí, e não só Itajaí, de outras cidades, saindo da escola pública, dificilmente tem acesso. Então, ver o que não se queria, se copia, é fazer as pessoas da educação trazerem, né, o resultado positivo de outras cidades e implantar Itajaí. O interessante é fazer e dar oportunidade para a população de Itajaí, para que se tenha uma faculdade e faça aí, né, um curso digno, para que seja alguém profissional na área que cada um escolher. Itajaí tem uma universidade. Eu ia dizer isso. Itajaí Pública tem uma municipal. Pública. Claro que dentro de um contexto diferente, mas assim, nós temos programas, temos bolsa, Claro. temos financiamento público de curso Inclusive financiamento municipal. financeiro, isso. O sistema de bolsa, o financiamento, né? Aí tem os programas federais, os programas estaduais. Mais uma vez, assim, querendo levantar uma bandeira sem respeitar a legislação e a própria divisão de tarefas, né? Entre o município e o estado. O ensino superior é uma obrigação federal, estadual também, né? E nós temos aí agora o programa Universidade Gratuita do governo do estado. São várias iniciativas. É questão também de se credenciar, de correr atrás. As lideranças políticas, elas têm que não só reclamar que não veio, tem que ir lá primeiro tentar conquistar e tal. E não vejo prosperar esse tipo de bandeira aí. Não, tu imagina, a Univale é de 1965, começou com outro nome, né? De 89 ela se transforma em Univale. Então nós estamos aí há quantos anos? 1965 para cá? São 60 anos, é isso? Praticamente, né? De ensino superior. Então, olha o tempo que demorou para a gente criar a Univale. Ele vai dizer que vai criar uma amanhã, uma nova ainda, né? Para competir com a Univale. O tema caríssimo, né, Jean? Que podia ser tratado com melhor qualidade, que eu espero que, inclusive, seja tratado pelos nossos candidatos. A Univale não passa pelo seu melhor momento da vida, pelo contrário. Hoje ela está se transformando numa mescla de universidade e prestadora de serviços. Hoje, parte da receita da Univale vem de serviços, por exemplo, do monitoramento da Bacia de Santos, o contrato que ela tem com a Petrobras, que é um contrato importante e que é parcialmente responsável pela sustentabilidade financeira da universidade. Outra coisa que sustenta financeiramente a Univale são exatamente as bolsas de estudo do município, que tem critérios. Eu tive a honra de ser autor de uma legislação lá atrás que equalizou isso, mas vem desde a Lei Orgânica, em 1992, quando o Constituinte Municipal colocou lá que o município tinha que colocar dinheiro através de bolsas de estudo na Univale, a Universidade Gratuita que tu citou, FIES e tudo isso. Então, falar sobre um modelo de financiamento para a Univale, para baratear ou até para dar gratuidade ao estudo para o cidadão de Itajaí, isso é um tema que precisa ser enfrentado necessariamente, porque é fundamental para o bem da Univale e para o bem da formação de bons profissionais para que a cidade mantenha esses índices importantes que tem. Esse é o debate. Falar na criação de uma faculdade, não usou nem universidade, é um absurdo. E além da Univale, nós temos o IFES, que tem faculdades públicas e gratuitas, que também merecem talvez uma atenção do poder público. Nós temos a FEAP, que é exatamente uma escola, porque ele falou em servidor público, para capacitação do servidor público. Aliás, eu sou muito crítico do Volney, mas nesse aspecto aqui um elogio a ele, que criou essa fundação lá em 2005, é uma fundação que funciona, oscila, tem altos e baixos, mas no geral ela entregou bons resultados para a sociedade. Esse é o debate, né, gente? Não é dizer que está tudo errado e que vai construir uma coisa nova que é impossível de acontecer. Né? Eu tenho restrições em relação ao FEAP, porque eu acho que a FEAP perdeu seu... Ao longo do tempo. Né? Ela perdeu a sua função, porque, primeiro, uma fundação daquele nível ela tem que respeitar a vocação do município. Então, assim, nada contra
curso de pintura, curso de idioma, curso de costura, mas isso tem outros meios, a própria educação e também arte nos bairros, a parte de cultura e tudo mais. Eu acho que a FEAP ela tinha que ter sido Escola de governo. equipada para fazer uma escola de governo e, dentro do que tange a escola profissionalizante, atender a vocação do município, quer dizer, construção naval, a pesca, né, a própria operação portuária, o próprio comércio exterior, né, porque se precisa de serviço desse nível para fazer a roda girar. Eu acho que ela perdeu Eu acho que esse ano começaram os cursos ainda muito simples agora, em agosto, porque vem a eleição. Quer dizer, uma estrutura com cargos, com isso, com aquilo, está aberta desde... Você leva 8 meses para começar a entregar um curso, sabe, que não tem nada a ver com a vocação do município. Acho que está aí uma bandeira boa para que os próximos prefeitos possam discutir. Vamos para a próxima pergunta. Outra situação que nós estamos vivenciando diariamente em Itajaí é a entrada de moradores de rua na cidade. Tem um projeto de atendimento que já é realizado. No entanto, não há um encaminhamento dessas pessoas. O senhor, no seu projeto, no seu plano de governo, fala sobre a internação compulsória em casos extremos de moradores de rua em situação de drogadição. Como que vai ser essa metodologia? Cada caso é um caso, Caleb. Moradores, tem bandidos que estão na rua, sabe? E fazer com que a segurança pública faça a fiscalização. O órgão público tem assistente social que está ali para isso. Antes do morador de rua, eu volto no ponto, tem que colocar pessoas técnicas de desenvolvimento social, que entendam isso aí junto com a saúde, junto com todas as áreas, pessoas que se preocupem com empatia com o próximo. Então, antes do morador de rua, tem que apontar o dedo para o secretário que está no desenvolvimento social. Se é penduricalho. Se não tiver resultado dentro do meu governo, prefeito eleito, vai ser exonerado. Ou vai se fazer um trabalho voltado para a população, de fato, ou está fora, entre a população de Itajaí, sobre o atendimento em qualquer área que seja, e um comissionado, que está no meu projeto de governo também, o corte de 50% dos comissionados. Aqueles que não estão contentes comissionados, tem os melancia para vocês estarem lá apoiando eles. Eu vou cortar e vou botar o dinheiro aonde tem que ser colocado, de volta ao contribuinte do nosso município. Olha, começou bem. Também achei. Sabe, o entendimento dentro daquilo que a gente viu até agora. Uhum. Ele fez a leitura, pelo menos empática, pela ótica correta, compreendendo, provavelmente deve atuar nessa área em algum momento. Mas terminou mal. E aí? A gente analisou até agora aqui o Dini e o Osmar. Eu acho que o começo da resposta dele foi melhor do que as respostas dos demais com relação a esse tema em particular. Mas concordo que aí no final ele se perdeu e não conseguiu... Ele fica irritado, né? Ele fica nervoso. Ele quer fazer discurso, né? Discurso... Fácil. É aquela coisa, a pessoa acaba achando que uma narrativa terceirizada vai vai criar heróis como nasce repolho. Não tem como. Não dá. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de trânsito e mobilidade? No seu plano de governo, o senhor fala de uma faixa azul que seria para os motociclistas. Primeiro, como o senhor iria fazer isso? Se hoje Itajaí tem uma dificuldade de espaço nas ruas, a gente tem muitas ruas estreitas, né? Até dificuldade de corredor de ônibus, enfim. E por que especificamente para as motos? Ô, Juliana, a coordenação hoje de trânsito da Itajaí, se tu falar de gravidade e gravidez, não sabe a diferença. Não sabe a diferença. A nossa cidade está precária em tudo quanto é área, sabe? Então, a faixa azul a gente pôs no plano de governo, foi feito levantamento, a gente vai ver a viabilidade. Vou te dar um exemplo da Marcos Conder aqui no centro. Eu enxergo que a população de Itajaí está muito abandonada. É boa a obra? É boa. É o momento? Eu não sei. É muito dinheiro. Quem é que fiscaliza isso? Essa obra ali, quantos milhões? Cadê a Câmara de Vereador que fiscaliza todas as mudanças? Vou no Van Plata também, que era também nessa parte também de ruas e construção de... Quem é que fiscaliza esses milhões que nós vamos pagar o resto da vida? Cadê a Câmara de Vereador atuante para fiscalizar o dinheiro público? Não se fiscaliza porque eles fazem conchavo político e eu não tenho conchavo político. Eu vou governar para a cidade de Itajaí. Tá,
E a faixa azul, por que serve a faixa azul? Ele Pois é, eu não respondeu. entendi também. Não respondeu. Está no plano de governo a faixa azul, mas Não, ele disse que vai estudar a viabilidade. Está no plano de governo, mas ele ainda vai estudar a a faixa viabilidade. azul é uma pista exclusiva para motociclistas. Que Será pode ser é que isso? seja na Marcos Conder, que ele não sabe se é a hora ou não de fazer. Não teve resposta, né? O motociclismo em Itajaí é uma fatia pesadíssima do trânsito. Sim. Inclusive, nós somos campeões em algumas questões, inclusive de fraturas ósseas, por conta do alto índice de motocicletas em Itajaí. É um assunto interessante. Agora, tudo que tu for fazer em Itajaí em termos de mobilidade, infelizmente foi uma cidade que não foi planejada ou não cumpriu um planejamento, e tudo tu tem que desapropriar. E os financiamentos, geralmente, eles não financiam a desapropriação. Tudo tu tem que fazer coordenar. Então, é muito difícil tu avançar com grandes obras e fazer grandes mudanças, porque o teu custo de investimento ele é muito alto. Tu tem que comprar a terra. Qualquer modificação que tu fizer numa pista, numa curva, numa praça, tu tem que comprar o terreno, né, do proprietário. Então, essa situação de faixa de ônibus, faixa de pedestre, faixa de ciclista, faixa de moto, onde é que nós vamos parar também? Daqui a pouco vai precisar ter 30 pistas para cada lado, porque daí vem todas as outras questões, né? Tem a cadeira de roda, agora essas motos elétricas, que tá uma loucura, né? Os caras acham que podem andar na contramão, sem capacete, por cima da calçada, atravessando tudo que é lugar. Então, sem poder ser responsabilizado, porque não tem placa, não tem chassi, não tem... Então, assim, a coisa vai acontecendo, a sociedade vai criando situações e problemas que o Estado não consegue acompanhar, né, na sua solução. Mas, assim, tentando até botar um pouco de conteúdo na resposta do amigo, que ele botou a faixa azul no plano de governo, mas ele não sabe para que serve. A proposta é interessante, mas ele não disse como é que é, né? Não, exatamente. Quando o senhor fala em governança, quem é o candidato para ter uma experiência o bastante para dar conta de um orçamento previsto para o ano que vem de 3 bilhões e 200 milhões de reais? Qual é a sua experiência administrativa? Caleb, os candidatos que passaram por aqui, eles têm a política como profissão, têm experiência política. O que eles fizeram pela cidade? Tu me responde para mim. O entrevistado aqui é o senhor, por favor. Não, no meu entendimento, nada. Eu vou responder então. Não fizeram nada. Eles brincam com o orçamento. Eles brincam com a população de Itajaí. Então não é eu ter experiência. Eu tenho que estar cercado de pessoas técnicas, não cabidaço de emprego. Volto a frisar. Eles estão anos, os 3 candidatos. Um candidato é de Jaraguá do Sul. Veio para cá para quê? Por causa do PIB de Itajaí. Por que não saiu candidato? Nada contra a cidade, está em crescimento lá em Ilhota. Porque Itajaí está no foco do estado de Santa Catarina. Então, a gente tem que colocar ali pessoas que se preocupem, e é o meu caso. Eu me preocupo com o bem-estar da nossa população e o orçamento vai ser devolvido para a nossa cidade. Volto a frisar, o maior PIB de Santa Catarina e uma vergonha. Não se tem nada nessa cidade. Balneário Camboriú, ela cresce a passos largos. Olha o nosso PIB e esses políticos que se falam que são expertos em política fazem a gente passar vergonha. Porque dinheiro tem. Aonde vai, eu não sei. E aí, Nicolas? Orçamento 3 bilhões e 200 de novo na pauta, que não vai sobrar muito, pelo que a gente já sabe que vai ter despesa. Mas, novamente, ele sai pela tangente para xingar político. A entrevista dele é xingar político, como se ele não fosse político há muitos anos, né? O Fabiano eu conheço há muitos anos. Sim, sempre dirigente partidário, né? Sim, eu também, sim. Nessas conversas, essas Sempre poucas montando conversas que uma nominatazinha. Isso, exatamente. Acho até que já foi candidato. Para arrumar um carguinho, aquela coisa toda. Ô, Fabiano, cara, tu não tem como tu esconder isso. Faz 30 anos que tu tá nessa lida, fosse dirigente partidário de vários partidos, sempre buscando um carguinho, elegendo vereador, correndo atrás da máquina. Então, assim, vamos ser mais sinceros, né? Vamos abrir o coração. Não precisa dizer que tu não tem experiência. Tu tem sim, tu tá há muito tempo nesse mundo aí, né? E com as tuas palavras tenho dito. É isso. Vamos para a próxima, então. Eu vou aproveitar que o senhor está falando dessa questão também de distribuição de recursos. Há uma grande crítica com relação ao número de policiais que Itajaí recebe. Acredita-se que é pouco para a cidade. O senhor vai agir de alguma maneira com relação à segurança para evitar esse déficit? É vergonhoso ter que falar disso, porque é o maior PIB do estado e a força política da nossa cidade é uma vergonha. Tanto a Câmara de Vereador do município de Itajaí, tantos prefeitos que passaram. Cadê a imposição da representatividade política
da cidade que mais arrecada no estado de Santa Catarina, Caleb. É por direito. Itajaí ser tratada diferenciada porque ela produz mais renda, ela que tem mais PIB. E cadê a representatividade política desses que sabem administrar? Eles brincam com a sabedoria e a inteligência da população de Itajaí. Candidato, o senhor não respondeu a pergunta da Juliana Ceni quando ela diz: no ano passado para cá tivemos uma redução do efetivo de 20% do número de policiais. O senhor tem no seu plano de governo a seguinte ideia: colocar um ponto fixo de cada bairro, um guarda municipal para poder dar conta da demanda de segurança. Como que isso aconteceria? A questão administrativa, números mesmo, daqui para o governo do estado. Implantar como tem no Santa Regina. Santa Regina tem um posto. Mas não tem guardas. Mas tem que pôr, é obrigado a pôr. Então instiga a Guarda Municipal Armada, porque a despesa é muito alta. E outra, além da Guarda Armada, Itajaí tem o direito e a obrigação de representatividade política e financeira de exigir do governo do estado mais policiamento para a nossa cidade. Eles não fazem em Itajaí, os políticos da cidade, por falta de vergonha na cara, que eles brincam com a população. A gente tem poder e força para fazer isso, não faz porque são incompetentes. Parabéns, Fabiano Silva, pela primeira vez nessa entrevista, coerência do começo ao fim, apesar de que esse negócio de distribuir guarda armada nos bairros, volto a dizer, guarda armada não é polícia, não é para fazer o policiamento ostensivo, tem todo um treinamento diferenciado, só o treinamento de tiro, de armamento e de situações de controle superficial não é um treinamento que uma polícia militar tem, que é muito mais profundo, mas concordo com Vossa Excelência em gênero, número e grau. A representação política tem que acampar em Florianópolis e pedir os números oficiais ou os números que se impõem por estudos técnicos de um número de policiais condizentes com a sua população. Parabéns pela proposta. Vou na mesma linha. Como discurso ficou muito bom. De fato, a representatividade política de Itajaí divergindo do que foi no passado, nós já tivemos muita. A pouca que temos hoje está um pouco desconectada com essas demandas, que são demandas. De fato, nós perdemos 20% de efetivo policial, é vergonhoso. E se é vergonhoso, era preciso uma ação de quem tem mandato, das entidades representativas, da Câmara, como ele cita, no sentido de buscar isso. Agora, a proposta em si, aí eu sou obrigado a desqualificar porque ela é inviável, né? A não ser que ele me prove o contrário, e ele não provou. Ele só disse que vai botar e que vai ter que ocupar, e como, né? E o como é que Fala da questão da Guarda Armada. Aí o como é que fica a interrogação. Ficou, né? Vamos para a próxima, que eu acho que finalizando. Candidato, mais 30 segundos para a resposta próxima da Juliana, por favor. Secretário, rapidamente, né? Como é que o senhor vai lidar com as invasões aqui em Itajaí? Isso é histórico na nossa cidade, o que tem, vai ter que regularizar e dar uma solução. A fiscalização do órgão do município de Itajaí falhou. As famílias entraram, erraram, mas o órgão público foi omisso. E hoje, infelizmente, a gente vai ter que ver a maior rapidez célere para solucionar o problema, tem que ser solucionado. A gente vai ter que ver na íntegra cada caso por caso. Regularização fundiária realmente é um problema sério, ele tem razão. Eu tive acesso a esses dados, existem quadrilhas especializadas nisso, quer dizer, elas, na calada da noite, elas montam um bairro de barracos da madrugada para o amanhecer do dia, e depois aquilo vai se transformando em uma vila, e aí começa a criminalidade, isso, aquilo e tal. E aqui está posto, realmente errou o município, ele tem razão, errou muito em fiscalização, o município foi muito omisso em fiscalização, foi covarde em alguns momentos, inclusive, porque teve situações que pôde intervir no embrião e não o fez, isso eu pude acompanhar também. Mas está aí, está posto, a regularização fundiária é uma realidade, os tribunais de justiça dos estados têm assumido essa questão com bastante ênfase e maestria, em parceria com o Ministério Público. Tem sido feito um trabalho nisso. É um problema muito sério. Agora, a questão é impedir que isso prospere, continue acontecendo. Como eu te falei, tem empresas hoje, que são organizações criminosas, óbvio, que especializadas nisso. Quer dizer, o cara vem com um caminhão, 2 ônibus,
um caminhão de material, 2 ônibus cheios de pessoas do interior do Paraná, da onde for, chega aqui e monta um bairro de sábado para segunda, rapidamente, assim. É um problema crônico e tem afetado bastante Itajaí. Não tem dúvida. Itajaí é cidades da região. Eu acho que o diagnóstico, mais uma vez, preciso do Fabiano, mas nem o termo regularização fundiária ele soube expressar, não é? Ele fala que vai resolver, mas ele não diz como, né? E o problema da habitação, ele é um problema mega complexo. Ele vai além das invasões, ele vai além dessas quadrilhas, ele é histórico, isso ele colocou muito bem. Eu vou fazer um parênteses aqui, quando a gente discute meio ambiente em Itajaí, né? Geralmente as entidades ligadas ao meio ambiente falam da Praia Brava, alguma coisa ou outra do Rio, né? E elas esquecem das invasões que existem no Brilhante, em áreas de preservação permanente, mata nativa, em outras regiões da cidade. Eu cito o Brilhante porque lá isso é muito presente. E, então, isso é um problema que vai ser enfrentado. O Fabiano diagnostica bem, mas não traz o prognóstico. E aí é difícil da gente fazer uma avaliação mais completa da resposta dele. Vamos para o finaleiro aqui. O senhor tem 1 minuto. O único candidato a prefeito do município de Itajaí é Fabiano Silva. Vote 27 e vote 27 para vereador. Vamos ter a maior bancada de direita no município de Itajaí. Com todas as minhas restrições impostas pelo STF, cumpro todas. Não posso fazer final de semana campanha, né, por restrições. Não participei do ato de vandalismo, fiquei no QG do Exército Brasileiro. E quem fez coisa errada tem que pagar no que manda a lei. Aquele candidato que botou a camisa da seleção brasileira e foi lá para Paulista bater foto para dizer que é de direita, é uma vergonha. Ele é o maior cabo eleitoral do governo Lula. Mantenha a sua resposta sem acusar outros candidatos. Aqui é propositivo, por favor. Tá, vai voltar o tempo? Vai voltar o tempo. Pode continuar. É 1 minuto, por favor. Então, é preciso que cada itajaiense se envolva na minha campanha e leve nos 4 cantos da cidade o único legítimo candidato de direita. Vote Fabiano Silva 27 para prefeito e vote também nos vereadores 27 para vereador. O que o Fabiano quis justificar ali é que ele foi preso durante os atos de 8 de janeiro na capital federal, a invasão do Palácio do Planalto e da sede do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que não estava no ato, mas estava no QG. QG é quartel-general, é de onde se comanda. Mas é um processo que não ocorreu trânsito julgado, ele hoje está solto e candidato com restrições, ou seja, né, dentro de uma certa condição para que possa responder o processo em liberdade. É isso, né, Nicolas? Eu também não entendo direito penal, minha área é outra, mas é isso sim, é mais ou menos isso. O Fabiano, né? Fabiano tem seus méritos, fez a entrevista que podia fazer, na minha opinião, mas, repito, ele diagnosticou bem, mas não trouxe prognóstico para nenhuma das perguntas que foram feitas para ele. É isso aí.